O pensamento mítico e o surgimento da filosofia. Noções iniciais. O mito é a primeira forma de expressão do pensamento humano. Em uma perspectiva filosófica, o mito é uma narrativa simbólica, transmitida por meio da oralidade de geração a geração, sendo considerada uma verdade revelada em uma determinada sociedade. Geralmente, as narrativas míticas fazem referência à origem de um fenômeno ou de seres extraterrenos a partir do sobrenatural, da ação de seres superiores, as divindades, permitindo uma explicação para situações cotidianas que não estariam sob o controle dos seres humanos em um contexto específico. Características do mito. Anterior ao pensamento filosófico, as explicações míticas não exigem rigor metodológico ou uma teoria, sendo compreendidas por meio do sagrado, sem criticidade ou questionamentos, sem obedecer a uma lógica, estabelecendo verdades que buscam explicar as origens dos fenômenos da natureza e, consequentemente, orientar as ações humanas. Por ser uma verdade intuída, que não exige provas ou contestações para ser aceita, podemos considerar o mito como sendo uma forma de conhecimento dogmática, assimilado por meio da crença e da fé. Apesar de dogmático, devemos levar em consideração que a oralidade faz parte da perpetuação do pensamento mítico, não devendo causar estranhamento o fato de existirem narrativas diferenciadas e ressignificações de um mesmo mito. Uma característica fundamental do mito é que ele é sempre compreendido na coletividade, sendo anterior ao indivíduo, independente de sua aprovação. Em outras palavras, o indivíduo só se reconhece e é reconhecido, enquanto ser social, sendo aceito no grupo, quando compartilha dos valores estabelecidos pela narrativa mítica. Nesse sentido, a não aceitação e desobediências das normas pode acarretar na punição ou expulsão do indivíduo e sua família da comunidade. Daí, percebemos uma outra característica do mito, o tabu. Regras morais que não devem ser quebradas mediante punições. Quando ocorre a transgressão de uma norma por um indivíduo, há o receio de que toda a comunidade sofra com a fúria das divindades, sendo necessário, nessas situações, a realização de rituais de sacrifícios e purificação para restaurar a harmonia. Funções do mito. O mito, nas sociedades remotas, surge da necessidade de encontrar um meio para compreender a realidade, como uma forma de o ser humano se situar no meio em que está inserido, ou seja, de encontrar o seu lugar entre os demais seres que formam a natureza, dando sentido àquilo que foge ao seu controle. Como associar os fenômenos naturais às divindades? O ser humano vai afugentando seus medos e angústias, vai se sentindo mais seguro, percebendo a necessidade de se relacionar com esses seres exteriores que controlam uma natureza que está em movimento, contingente, caracterizada por situações inesperadas, aproximando os seres humanos do sagrado. Nessa perspectiva, o mito caminha ao lado do sagrado, da magia, do imaginário religioso. O rito passa a ser essa relação do terreno com o extraterreno, a busca por recompensas materiais. A consciência das limitações e finitude humanas conduzem os indivíduos para a construção de uma das mais antigas instituições e característica humana, a religiosidade. Assim, o ritual religioso é o mito tornado ação. São esses ritos e crenças que vão possibilitar a construção de uma identidade, permitindo a existência da vida em grupo nas sociedades tribais. O indivíduo é parte do grupo quando compartilha dos mesmos valores, submete-se aos ritos e crenças, participa das cerimônias que legitimam as relações sociais. O mito também estabelece padrões de comportamento, exemplos a serem seguidos, orientando a moral e os papéis sociais. O mito hoje ainda há espaço para o pensamento mítico na contemporaneidade? Com o surgimento do pensamento filosófico na Grécia Antiga no século VI a.C. e do triunfo do cientificismo a partir do século XVII, houve uma tendência entre filósofos e cientistas de que não haveria mais espaço para as narrativas imaginárias voltadas para o sagrado, como demonstrou o filósofo Auguste Comte na sua teoria positivista no século XIX. Para Comte, o pensamento mítico, a que ele denomina de estado teológico, teria sido superado pelas investigações filosóficas ou estado metafísico, assim como a ciência. O estado positivo superou a filosofia, sendo o método científico único considerado válido, concepção evolucionista que caracterizara o século XIX. Nessa perspectiva, a filosofia positivista passa a considerar o mito como uma forma de pensamento ingênuo em oposição ao poder da racionalidade e da ciência, ignorando que o ser humano, tanto na antiguidade quanto na modernidade, não é constituído só pela razão. O tornar-se humano também envolve aspectos que ultrapassam a lógica racional. Os sentimentos, as emoções,
As mentalidades e o imaginário também fazem parte da condição humana. Não se trata de diminuir o aspecto fundamental do método científico para a humanidade, mas reconhecer que ela não deve ser considerada a única forma de leitura da realidade. Caso contrário, estaria caindo a ciência no erro do dogmatismo, da intolerância. Filosofia e sociologia. Os problemas da contemporaneidade, que se apresentam como desafios constantes em nosso cotidiano, como as injustiças, desigualdades sociais, variadas formas de violência, etc., nos trazem a sensação de impotência que acabam sendo canalizadas para figuras e modelos ideais, que são construídos pelas diversas formas de mídias. Super-heróis, personagens de filmes e séries, artistas, atletas e personalidades midiáticas acabam por absorver nossos anseios e frustrações. Assistir ao triunfo do bem sobre o mal. O final feliz de um personagem que sofreu e venceu no desfecho do enredo. As histórias de superação em meio a tantos obstáculos nos trazem a sensação de conforto. Nessa perspectiva, somos seduzidos pelo imaginário que, assim como no passado confortava os seres humanos, nos permite uma leitura esperançosa da realidade, encorajando-nos diante de situações reais que parecem sem soluções. As explicações mitológicas podem e devem ser percebidas como um aspecto primordial para a compreensão do surgimento do pensamento racional, crítico e filosófico. Embora os mitos sejam validados de acordo com a autoridade de quem os narra, não exigindo criticidade por parte dos que assimilam a narrativa, tomando-a como verdadeira, é possível perceber nos mitos relações entre o mundo sobrenatural com o mundo real. O filósofo Platão utilizou em suas reflexões e analogias elementos da mitologia grega para explicar de forma didática seus ensinamentos filosóficos. Em um dos textos mais conhecidos da filosofia ocidental, Platão recorre ao recurso do mito como uma alegoria, não representando aquilo que aconteceu, mas como uma estratégia que envolve o imaginário, o mundo da caverna, com a realidade do mundo das ideias que podemos contemplar por meio do pensamento racional. Seu objetivo é criar explicações que sejam compreensíveis a seus interlocutores. Do mito ao logos. Para uma melhor compreensão do que vem a ser filosofia, faz-se necessário buscar entender qual é o papel dos filósofos na sociedade. Comecemos desconstruindo definições generalizadas que permeiam o senso comum. No cotidiano, a filosofia é definida como sendo um conjunto de ideias, uma ideologia, uma visão subjetiva de mundo, um estilo de vida, ou até mesmo como as estratégias de trabalho de uma empresa. Em um sentido mais restrito, podemos classificar a filosofia como sendo uma forma de pensamento racional, crítico, que tem por objetivo construir um conhecimento por meio da lógica, da discussão fundamentada em argumentos sólidos, diferentemente de outras formas de saber, que também devem ser consideradas válidas, como o mito, a religião e o senso comum. O pensamento filosófico não se apoia em dogmas, crenças e generalizações superficiais. Compete ao filósofo indagar, formular questionamentos sobre a realidade, problematizar e buscar, a partir de discussões, possibilidades de respostas para as questões levantadas. A seguir, um texto da filósofa brasileira Marilena Chauí vai nos auxiliar na introdução ao estudo da filosofia. A palavra filosofia é grega e composta por duas outras, em filo e sofia. Filo deriva-se de filia, que significa amizade, amor fraterno, respeito entre os iguais. Sofia quer dizer sabedoria e dela vem a palavra sophos, sábio. Filosofia significa, portanto, amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber. Filósofo, o que ama a sabedoria, tem amizade pelo saber, deseja saber. Assim, filosofia indica um estado de espírito, o da pessoa que ama, isto é, deseja o conhecimento, estima-o, procura-o e respeita-o. Atribui-se ao filósofo grego Pitágoras de Samos, a que viveu no século V a.C., a invenção da palavra filosofia. Pitágoras teria afirmado que a sabedoria plena e completa pertence aos deuses, mas que os homens podem desejá-la ou amá-la. Tornando-se filósofos. Dizia Pitágoras que 3 tipos de pessoas compareciam aos Jogos Olímpicos, a festa mais importante da Grécia, as que iam para comerciar durante os Jogos, ali estando apenas para servir aos seus próprios interesses e sem preocupação com as disputas e os torneios. As que iam para competir, isto é, os atletas e artistas, pois, durante os jogos também havia competições artísticas, em dança, poesia, música, teatro, e as que iam para contemplar os jogos e torneios, para avaliar o desempenho e julgar o valor dos que ali se apresentavam. Esse terceiro tipo de pessoa, dizia Pitágoras, é como o filósofo,
Com isso, Pitágoras queria dizer que o filósofo não é movido por interesses comerciais, não coloca o saber como propriedade sua, como uma coisa para ser comprada e vendida no mercado. Também não é movido pelo desejo de competir, não faz das ideias e dos conhecimentos uma habilidade para vencer competidores ou atletas intelectuais, mas é movido pelo desejo de observar, contemplar, julgar e avaliar as coisas, as ações, a vida, em resumo, pelo desejo de saber. A verdade não pertence a ninguém. Ela é o que buscamos e que está diante de nós para ser contemplada e vista. Se tivermos olhos, a do espírito, para vê-la. A filosofia, entendida como aspiração ao conhecimento racional, lógico e sistemático da realidade natural e humana, da origem e causas do mundo e de suas transformações, da origem e causas das ações humanas e do próprio pensamento, é um fato tipicamente grego. Evidentemente, isso não quer dizer, de modo algum, que outros povos, tão antigos quanto os gregos, como os chineses, os hindus, os japoneses, os árabes, os persas, os hebreus, os africanos ou os índios da América não possuam sabedoria, pois possuíam e possuem. Também não quer dizer que todos esses povos não tivessem desenvolvido pensamento e formas de conhecimento da natureza e dos seres humanos, pois desenvolveram e desenvolvem. Quando se diz que a filosofia é um fato grego, o que se quer dizer é que ela possui certas características, apresenta certas formas de pensar e de exprimir os pensamentos, estabelece certas concepções sobre o que sejam a realidade, o pensamento, a ação, as técnicas, que são completamente diferentes das características desenvolvidas por outros povos e outras culturas. Vejamos um exemplo. Os chineses desenvolveram um pensamento muito profundo sobre a existência de coisas, seres e ações contrários ou opostos, que formam a realidade. Deram às oposições o nome de dois princípios, Yin e Yang. Yin é o princípio feminino passivo na natureza, representado pela escuridão, o frio e a umidade. Yang é o princípio masculino ativo na natureza, representado pela luz, o calor e o seco. Os dois princípios se combinam e formam todas as coisas, que, por isso, são feitas de contrários ou de oposições. O mundo, portanto, é feito da atividade masculina e da passividade feminina. Tomemos agora um filósofo grego, por exemplo, o próprio Pitágoras. Que diz ele? Que a natureza é feita de um sistema de relações ou de proporções matemáticas produzidas a partir da unidade, ou o número 1 e o ponto, da oposição entre os números pares e ímpares, e da combinação entre as superfícies e os volumes, as figuras geométricas, de tal modo que essas proporções e combinações aparecem para nossos órgãos dos sentidos sob a forma de qualidades contrárias, quente frio, seco úmido, áspero liso, claro escuro, grande pequeno, doce amargo, duro mole, etc. Para Pitágoras, o pensamento alcança a realidade em sua estrutura matemática, enquanto nossos sentidos ou nossa percepção alcançam o modo como a estrutura matemática da natureza aparece para nós, isto é, sob a forma de qualidades opostas. Qual a diferença entre o pensamento chinês e o do filósofo grego? O pensamento chinês toma duas características, a masculino e feminino, existentes em alguns seres, os animais e os humanos, e considera que o universo inteiro é feito da oposição entre qualidades atribuídas a dois sexos diferentes, de sorte que o mundo é organizado pelo princípio da sexualidade animal ou humana. Item pensamento de Pitágoras apanha a natureza numa generalidade muito mais ampla do que a sexualidade própria a alguns seres da natureza, e faz distinção entre as qualidades sensoriais que nos aparecem e a estrutura invisível da natureza, que, para ele, é de tipo matemático e alcançada apenas pelo intelecto ou inteligência. São diferenças desse tipo, além de muitas outras, que nos levam a dizer que existe uma sabedoria chinesa, uma sabedoria hindu, uma sabedoria dos índios. Mas não a filosofia chinesa, filosofia hindu ou filosofia indígena. Em outras palavras, filosofia é um modo de pensar e exprimir os pensamentos que surgiu especificamente com os gregos e que, por razões históricas e políticas, tornou-se, depois, o modo de pensar e de se exprimir predominante da chamada cultura europeia ocidental da qual, em decorrência da colonização portuguesa do Brasil, nós também participamos. Através da filosofia, os gregos instituíram para o Ocidente europeu as bases e os princípios fundamentais do que chamamos razão, racionalidade, ciência, ética, política, técnica, arte. Aliás, basta observarmos que palavras como lógica, técnica,
ética, política, monarquia, anarquia, democracia, física, diálogo, biologia, cronologia, gênese, genealogia, cirurgia, ortopedia, pedagogia, farmácia, entre muitas outras, são palavras gregas. Para percebermos a influência decisiva e predominante da filosofia grega sobre a formação do pensamento e das instituições das sociedades europeias ocidentais. Yin no Yang, nos mantras, nas pirâmides, nas auras, nas pedras e cristais maneiras de pensar e de explicar a realidade, a natureza, a vida e as ações humanas que não são próprias ou específicas do Ocidente. Isto é, são diferentes do padrão de pensamento e de explicação que foram criados pelos gregos a partir do século VII a.C., época em que nasce a filosofia. Chauí, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo, na Ática, 2000. pp. 19, 24. As origens da filosofia, o surgimento do Logos. A filosofia enquanto atividade humana foi produzida, inicialmente, por homens situados em determinados contextos históricos. Nas cidades-estados gregas, as polis. Aos poucos, a busca por explicações racionais vai formando sua identidade e tomando diferentes funções sociais. Atenas se sobressai economicamente e consegue elevar a Grécia no âmbito político e cultural. Segundo Jean-Pierre Vernant, de 1914 a 2007, há uma relação entre o surgimento da filosofia e da cidade-estado. Enquanto na mitologia a filosofia significa o saber da Grécia rural, de tradição oral, esparsa e popular, com a instituição da polis a filosofia se traduz em uma nova ideologia, uma visão mais ampla do mundo, mais racional e organizada. É por isso que, em decorrência do predomínio da economia capitalista criada pelo Ocidente e que impõe um certo tipo de desenvolvimento das ciências e das técnicas, falamos, por exemplo, em ocidentalização dos chineses, ocidentalização dos árabes, etc. Com isso, queremos significar que modos de pensar e de agir, criados no Ocidente pela filosofia grega, foram incorporados até mesmo por culturas e sociedades muito diferentes daquela onde nasceu a filosofia. É pelo mesmo motivo que falamos em orientalismos e orientalistas, para indicar pessoas que buscam no budismo, no confucionismo, no plano por dois pontos, constituiu-se e formou-se. A experiência social pode tornar-se entre os gregos o objetivo de uma reflexão positiva, porque se prestava na cidade a um debate público de argumento. O declínio do mito data do dia em que os primeiros sábios puseram em discussão a ordem humana, procuraram defini-la em si mesma, traduzi-la em fórmulas acessíveis à sua inteligência, aplicar-lhe a norma do número e da medida. Assim, destacou-se e definiu-se um pensamento propriamente político, exterior à religião, com seu vocabulário, seus conceitos, seus princípios, suas vistas teóricas. Este pensamento marcou profundamente a mentalidade do homem antigo, caracteriza uma civilização que não deixou, enquanto permaneceu viva, de considerar a vida pública como coroamento da atividade humana. Dentro de seus limites como em suas inovações, a filosofia é filha da cidade. Vernant, Jean-Pierre. As origens do pensamento grego. 2, edição. Rio de Janeiro, São Paulo, Indifel, 1977. p. 94, 95. No fragmento anterior, o autor ressalta que foi no plano político que o pensamento racional primeiramente se expressou com o debate público de argumentos, típico do regime democrático ateniense, uma vez que a vida em sociedade na polis grega favorecia esse debate, exigindo dos cidadãos reflexão em um discurso coerente e fundamentado na lógica. Teria sido essa realidade que possibilitou o processo de transição em que a racionalidade foi se afastando das explicações reveladas pelas tradições, pautadas no pensamento mítico. Para Vernant, a filosofia seria um desdobramento da cidade, da agora, onde a razão voltava-se para os problemas humanos do cotidiano, da vida pública. Podemos mencionar outras condições históricas que contribuíram para o surgimento da filosofia na Grécia Antiga. Item consolidação de uma boa situação social. A filosofia nasce antes nas colônias do que na mãe pátria, pois, com sua operosidade e comércio, as colônias alcançam primeiro uma situação de bem-estar e, em virtude da distância em relação à mãe pátria, construíram instituições livres. Item o comércio marítimo, e além de proporcionar o contato com outras culturas, o que acarretava a assimilação de novos conhecimentos,
As viagens marítimas favoreceram a desconstrução do imaginário fantasioso de mares habitados por seres sobrenaturais, o que acabava por exigir novas explicações sobre as origens de determinados fenômenos. E tem a criação do calendário, com o objetivo de organizar a produção agrícola. Compreender o movimento da natureza torna-se fundamental para calcular o tempo, percebendo os ciclos das estações do ano como algo natural e não como resultado das vontades divinas. E tem a invenção da moeda, associada ao desenvolvimento comercial e urbano. A utilização da moeda nas transações econômicas passou a exigir o domínio da matemática na execução de cálculos nas práticas de escambo, assim como na necessidade de estabelecer valores às mercadorias. E tem desenvolvimento da escrita, da mesma forma que as outras invenções. O calendário e a moeda possibilitou articular o pensamento e a representação gráfica das ideias. Principais diferenças entre o mito e a filosofia. O mito buscava narrar os fenômenos de um passado remoto, imemorial e fabuloso. A filosofia tem como preocupação explicar como e por que as coisas são como são. O mito narra as origens por meio de genealogias e rivalidades ou alianças entre as divindades e forças sobrenaturais. O pensamento filosófico busca explicar as origens por meio de causas naturais e impessoais. O mito, por ser dogmático, não percebia as contradições como um empecilho, naturalizando a magia e o incompreensível. A reflexão filosófica não permite contradições, exigindo argumento e discursos lógicos e coerentes.